Você está no Buraco Indiscreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre lambanças praticadas por poderosos. Dessa forma você verá que político general leva 24 facadas no Senado em Roma. Reizinho enfesado leva elite portuguesa a ser massacrada em Marrocos. Rui Barbosa põe Brasil no atoleiro por reforma econômica desastrada. Plano fracassado de Churchill leva 400 mil à morte na Turquia. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deixem seu joinha e se inscrevam no canal. Ative o sininho e deixem seu comentário. Se não gostarem, façam o mesmo para me ajudar. E vamos às maledicências do dia. Senador e general assassinado com 24 facadas em Roma. 24 facadas dadas por seus colegas em pleno Senado encerraram a vida vitoriosa do político e general romano Júlio César. O motivo do crime foi o medo entre o patriciado do império dos rumos que a vida do assassinado estava tomando. Os senadores temiam que César, um cara muito popular e do povaréu, pretendesse se tornar rei. Os receios aumentaram quando Júlio chegou de uma viagem ao Egito com mulher e filho a tiracolo. A mulher era a temível Cleópatra, rainha do Egito, e o menino o Cesarion. Os manda-chuvas da política viram isso como preparação para um golpe monarquista. O homem já tinha sua rainha e um herdeiro do trono à mão. Seria o fim do sistema vigente, com o Senado e imperadores dividindo o poder e o dinheiro. O pretendente a rei era um vitorioso general, um bem amado pelo povão. Foi vencedor em várias guerras, entre elas a do conquista do Ponto, hoje Turquia, e da Gália, onde está a França. Essas vitórias trouxeram muita alegria ao populacho, pois parte das riquezas saqueadas dos vencidos era distribuída às massas. E era querido e respeitado pelos militares, os temíveis legionários. Portanto, suas pretensões a rei não eram descabidas, mas os seus colegas senadores resolveram almoçá-lo antes que fossem jantados por ele, e no famoso Idos de Março se reuniram e o mataram a facadas quando chegava ao Senado. Mas sua morte não foi solução para nada. O império mergulhou numa sangrenta guerra civil. Dela surgiu como líder Marco Antônio, outro militar e político, que também acabou na cama de Cleópatra. Mas isso já é outra história. Rei jovem e pretensioso leva a elite política e militar portuguesa à tragédia. Dom Sebastião era uma figurinha complicada. Se tornou rei aos 3 anos, mas assumiu efetivamente o cargo aos 14. Sua principal característica pessoal era detestar mulheres, mas não era homossexual. Outra era a arrogância intelectual. Como os políticos de antes e de hoje, carregava certezas absolutas. Achava que estava sempre certo. Esses dois aspectos de sua personalidade traíam grandes problemas ao seu país. Outro traço marcante seu era um catolicismo ferrenho, e este último o levou a uma sangrenta e catastrófica aventura na África. Queria enfiar o cristianismo pela goela abaixo dos mouros. A única coisa que conseguiu com essa ideia fixa foi levar Portugal ao desastre. Sua ficção nessa empreitada era tão forte que mandou desenterrar os restos dos reis seus antepassados no mosteiro cisterciense de Odivelas para julgar sobre seus restos que a realizaria. E lá se foi ele, à frente de uns 20 mil soldados, invadir o Marrocos.
país muçulmano mais próximo de sua terra. Seus amigos e parentes, entre eles sua avó Catarina, tentaram fazê-lo mudar de ideia. E os inimigos também, inclusive o rei marroquino Malik, mas não adiantou. No dia 29 de julho de 1578, em pleno verão africano e sob um sol faiscante, desembarcou nas costas marroquinas. O massacre se deu próximo à cidade de Alcácer Quibir. Nele, os 20 mil combatentes por Portugal, vestindo pesadas e sufocantes armaduras, foram dizimados pelas forças do país, umas 4 vezes maior. Nela desapareceu para sempre o rei Dom Sebastião. Os efeitos dessa tragédia foram sentidos nos próximos 60 anos. Como na batalha foram destroçadas as elites política e militar portuguesas, abriu-se uma janela de oportunidades para a Espanha. Esse país aproveitou e realizou o velho sonho de dominar Portugal. Essa operação foi possível graças ao fato do rei Sebastião não ter deixado herdeiros. Nasceu aí uma hostilidade centenária entre espanhóis e portugueses, existente até hoje. A abolição da escravidão enfiou o Brasil em uma das suas intermináveis crises econômicas. Uma das principais causas foi a transformação da mão de obra escrava em operários remunerados. Não havia dinheiro suficiente para pagar os salários. O governo então nomeou o advogado Rui Barbosa como ministro da Fazenda para resolver o problema. Ele bolou um plano chamado pela imprensa de encilhamento, que deve ter considerado genial. Autorizou a 4 bancos particulares a emitir dinheiro, um em cada região do país. E esses bancos, costosamente, começaram a trabalhar. Despejaram dinheiro aos borbotões da economia e fizeram a festa dos especuladores e vigaristas de um modo geral. Foram criadas muitas empresas fantasma para pedir esse dinheiro emprestado. A especulação comeu solta, bem como a inflação. O dinheiro que deveria ser aplicado na industrialização foi direto para as contas remuneradas. A dívida pública foi para o alto e as falências também. Essa aventura não ficou barata para seus idealizadores. Rui Barbosa teve seus bens bloqueados e foi parar na Europa em um alto exílio. Ele ficou apenas 1 ano no ministério, mas foi tempo bastante para fazer essa lambança financeira, e seus efeitos se fizeram sentir por 10 anos. O plano desastroso de Churchill leva 400 mil soldados à morte. A teoria na prática é outra. O futuro herói, líder contra o nazismo, Winston Churchill, tem um passado sombrio no quesito estratégia militar. Demonstrou essa característica na Primeira Guerra Mundial. As forças britânicas queriam tirar a Turquia, aliada da Alemanha, da guerra em 1916. Acharam que conseguiriam isso dando uma sova definitiva nos turcos e bolaram um plano cheio de falhas, como todos os planos. A ideia era encher os inimigos de balas e bombas no porto de Galípoli. O bombardeio partiria de navios fundeados das proximidades, mas as coisas não se passaram como o esperado. Abrindo os trabalhos, os turcos afundaram 3 desses navios e infernizaram a vida dos restantes. Os britânicos decidiram então apelar para a invasão por terra e acharam que era coisa de dias para os invadidos se renderem, mas os turcos não concordaram com a ideia e resistiram bravamente. E 8 meses e 400 mil vidas sacrificadas depois da invasão, os britânicos tiveram de se retirar com o rabo entre as pernas. Churchill, um dos principais formuladores da estratégia da invasão fracassada, passou um mau pedaço depois disso. Tornou-se um pária na Inglaterra. Zanzou por alguns anos pelo mundo como oficial subalterno do exército. Só recuperaria seu conceito e o respeito completamente na década de 1930, como um dos líderes mundiais que enfrentariam e derrotariam o nazismo alemão. Por hoje é só. Dia 15 que vem teremos mais novidades velhas.